Boa noite, boa noite. Vamos para a nossa quarta live, hoje Mulheres em Relacionamento. E eu estou aguardando entrar minha queridíssima convidada, a Renata Kerbal, que é minha colega de doutorado, um ganho secundário incrível. Então, sejam todos muito bem-vindas. Aí, Terezinha, já entrou a Grazi aqui, muito bem. Já está entrando a Renata. Olá, E aí, minha convidada querida, querida tudo amiga, eu vou tentar te apresentar um pouco, mas eu quero que você se apresente porque a tua trajetória é incrível, né? Ai, A obrigada. Renata é um presente da vida, né? A gente se conheceu no doutorado em Buenos Aires há 5 anos, né, Renata? E esse é um ganho secundário. As pessoas, né, as pessoas queridas que a gente encontra nesse caminho de estudo, de busca, de aprimoramento. Então, a gente se Você conheceu também é um lá, grande presente, eu sempre Ai, brinco. obrigada. Realmente, então, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Arlete o convite, né? Muito grata de estar aqui, é um prazer. Realmente, eu trabalho com casal e família já faz 20 anos no consultório, né? Tenho um percurso já um pouco extenso. O meu percurso é clínico institucional, né? Eu também dou aula nessa área. Uhum. E, enfim, e relacionamento é algo que sempre traz inquietação, né? Independente das gerações, né? A gente sempre está questionando e querendo compreender um pouco essa questão afetiva, né? E como isso impacta, né? A vida de todos e principalmente das mulheres, né? Então, acho que esse mês, como é um mês importante aí em relação de pensar, né, a questão das mulheres, eu acho que relacionamento é um tema que tem muitos questionamentos a serem feitos, né? E muitas coisas ainda para serem pensadas, né? Porque as mulheres, a gente pode pensar que nós vamos ver um pouquinho disso aqui, né? Mas que historicamente as mulheres sempre sofreram muito, né? E ficaram num lugar, às vezes, de desvalia, né? Na história. E como é difícil a gente quebrar esses preconceitos, ter essa mudança, ir em busca do que realmente a gente deseja, né? Então, mas é um prazer. Exatamente. Bom, Renata, e a gente já vai começar fazendo um link, né? Que é uma sugestão dela, porque na verdade a gente se relaciona com tudo. A gente se relaciona com a beleza, a gente se relaciona com o dinheiro, a gente se relaciona com as fases da vida, como foi a menopausa, a gente se relaciona com as pessoas no âmbito, né, geral, seja familiar, profissional, amizade, né, amores. Com tudo na vida a gente se relaciona. Com o negócio, né, que a nossa próxima live é empreendedorismo, né, em fazer o nosso negócio acontecer, em empreender na vida, também a gente se relaciona, também é uma forma. Somos seres de relação, né? Não tem como, né? Então, Exatamente. eu achei muito interessante, né, todas as lives que você proporcionou para a gente aí com esses vários temas, Arlete. E eu acho bacana a gente poder pensar um pouquinho do que já foi falado com o tema do relacionamento, né? Então, no tema beleza, né, o beleza e mulher, eu acho que chama atenção, né, numa das falas, estava dizendo dessa busca, às vezes, incessante pela beleza, pelo corpo perfeito, né? E isso, muitas mulheres trazem uma idealização de que se elas forem perfeitas, elas conseguem um relacionamento prazeroso ou afetivo, né? Isso, na verdade, não passa de uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, a mulher, porque o que acontece? A beleza, sim, ela chama atenção, né? Não dá pra gente dizer que não. A beleza, ela traz uma atração, mas isso não significa essa atração vai virar uma relação saudável, entende? Né? Então, a relação Exatamente. saudável, ela não está ligada a essa questão somente do corpo, ou de um padrão, né? Que hoje eu acho que a gente vive numa sociedade que está querendo padronizar algumas coisas, né? Então, todas as mulheres, sei lá, tem que ser magras, ou tem que ser isso, ou tem que ter aquilo, né? E isso, na verdade, é um ataque, né? Você de pensar nas singularidades, né? E a gente tem muito Total. mais do que beleza, as mulheres têm muito mais do que beleza, do que o corpo, né? A oferecer, né? Então, eu acho que Exatamente.
Vale a pena a gente pensar nisso. É lógico que faz bem a gente se cuidar, a vaidade também é importante, porém o excesso pode se tornar patológico. A gente vê na mídia aí, né, quantos casos, há pouco tempo, teve uma youtuber linda que faleceu, né, num procedimento estético, né, Uhum. e assim, de totalmente desnecessário, porque é uma moça linda, inteligente, né, jovem. Então, assim, o que é isso, né? Que busca é essa? Que Então, acho que a obsessão gente tem é que ter, essa, né? a gente tem que ter Mas, essa. mas você pontuou super bem, Renata, porque muitas vezes está sempre, né, essa busca obsessiva pela beleza, ela está diretamente relacionada para muitas mulheres com a conquista de um amor, Sim, que é o sim, nosso tema, né? Com a conquista de alguém. A sim. partir daí, e aí já desfoca completamente daquela condição de um senso estético singular, né? Da própria beleza, do próprio modo de ser, que vem, que se faz de dentro para fora, a partir de assertividades com a vida, a partir de compreensão de qual é o nosso caminho, qual é a nossa estrada, de dar um lugar à própria identidade e exercitar isso, a singularidade de si, né, vivendo Sim. fora, sempre em É, detrimento ao outro. sim, porque uma relação, né, ela vai muito mais do que essa aparência. Eu estou dizendo, a aparência pode ter essa atração, né? Ela atrai o outro, o sujeito, né? Porque é lógico, o que é belo a gente olha, né? Chama atenção. Porém, não é isso que está na base de um relacionamento saudável, né? Não é isso que vai garantir um relacionamento duradouro, saudável, enfim. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que as mulheres têm que poder pensar e desmistificar isso. A gente não precisa estar dentro de um padrão. Né? Isso também é uma regra social, cruel, né? Cruel, né? Se a gente for pensar, né? E que é ilusória, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar aí. A segunda live, Arlete, que você proporcionou para a gente, foi falando sobre menopausa e mulher, né? Esse acho que é outro tema que dá para a gente relacionar, porque muitas mulheres, elas acreditam, né, que após os 40 e poucos anos, 50, ou até na fase da menopausa, pós-menopausa, não é mais possível ter um relacionamento saudável, ou obter prazer, ou ser desejada, né? E isso também é uma outra ilusão, né? É uma fantasia. Para a gente ter um relacionamento saudável, isso não tem idade. Né? Não tem idade. Né? Tanto os relacionamentos Verdade. saudáveis, gente, quanto os relacionamentos destrutivos. Né? Não tem idade, qualquer um pode passar por isso, né? Se a gente pensar. Então, o envelhecer faz parte, né? Faz parte da vida humana. A gente tem que ter, a gente vai ter limitações, é óbvio, vamos ter limitações no corpo, né? O envelhecimento e tudo. Porém, isso não significa que é algo que impeça, né? O indivíduo de ter uma relação bacana, né? Tem um Exatamente, livro. porque olha só, tem a queda, tem uma queda que ela é biológica, né? Sim, Hormonal, endócrina, né? Todo o processo endócrino. Porém, existe uma maturidade que vai acontecendo também na menopausa que favorece muito relações saudáveis. sim. Tem um romance que eu indico, né, para quem quiser ler, que fala exatamente sobre um relacionamento, né, de um casal maduro, que é muito bacana, que ele chama Nossas Noites. Da Companhia das Letras. E é lindíssimo, porque é um casal que se descobre após 70 anos, né? E conta toda a história do romance, uma forma muito bacana, e até como a mulher lida com isso, né? Porque tem Uhum. umas questões de preconceito da vizinhança, né? Tem N Boa questões para noite. ela, Uhum. Sim, sim. que Olha aí que ela bacana. que nesse Pô, livro ela vai sim. descrevendo. Então, eu acho que é bem bacana para quem quiser ler um pouquinho a respeito disso, Nossas Noites. Nossas noites. Olha É aí, um livro gente, bem fica a bacana. dica. Eu tô aqui dando boa. Ó, a Grazi está dizendo que assistiu o filme, a Terezinha, a Tereza hoje está dando boa noite.
Sim. Tem gente Ai, dando oi deu para em oi, você já também, olha aí, que bacana, né? Live é assim, a gente vai falando, vai se interrompendo, vai dando boa noite, enfim. Olha que bacana, né? Como é importante esse outro olhar e abrir. Por quê? Muitas vezes se tem uma visão muito estereotipada em relação a relacionamento e a amor, né? E o amor não tem idade, assim como não tem. também não tem sexo, né? Sim, sim. Eu acho muito importante a gente pensar nisso e quebrar, né, esses paradigmas, esses rótulos que são colocados e que impede a gente de buscar o nosso bem-estar, enfim, e de realizar nossos desejos, né? Achando que realmente, como que algo me impede, eu não posso, né? Ah, então depois dos 50 ou depois dos 60 é feio, né? Não, né? Eu acho que isso Ou são coisas que a passei gente da tem. idade, né? Sim, e eu acho que isso são coisas que a gente tem que estar falando e podendo quebrar esses paradigmas, né? E a última live que você fez, a Elétrica, eu também acho que dá totalmente para a gente linkar com a questão de relacionamento, é dinheiro e mulher, né? Dinheiro, né? É uma questão que aparece muito em consultório, conflitos derivados a isso, né? Por quê? Na Uhum. relação conjugal, muitas vezes existem conflitos no sentido de poder, né? De usarem o dinheiro no sentido de uma competitividade, de um poder. Quem tem o poder? Então eu tenho dinheiro, então eu mando. Eu tenho dinheiro, eu posso mais do que você, né? Ou menospreza, né? Um dos cônjuges menospreza o outro Sim, em relação a essa questão financeira, né? Então, essa questão do dinheiro também é muito importante. Eu acho que a gente está em um caminhar aí das mulheres, né, trabalhando cada vez mais para serem independentes financeiramente, e isso é importante numa relação. tendo a autonomia, né? Autonomia econômica. Sim, sim, ter autonomia é extremamente importante numa relação, mas é importante também esse casal falar a respeito do dinheiro, né? Eu acho que tem duas coisas que acomete todos, mas ninguém fala, né? Que é dinheiro e prazer sexual. São duas Uhum, coisas que ainda é tabu na nossa sociedade, né? Nós estamos no verdade. século XXI e as pessoas ainda não falam sobre isso. E às vezes nem o casal, né? Qual é a vida financeira desse casal? O Vamos que eles falar vão no fazer final da juntos? relação, né? Sobre dinheiro, vou falar com o advogado, já que entrou aqui a Andréa Moraes, que é advogada, né? Quando vão falar daí, é na hora da separação que vão falar do dinheiro. Ou seja, se isso não entrou como uma ordem antes, que possibilita a construção, algo que faz parte da relação, depois vai virar um problema. Então, essa questão Uhum. financeira é uma questão que em consultório aparece muito, né? Tem muitos conflitos derivados a isso, exatamente pela falta de comunicação do casal em relação a isso. Então, a questão financeira é algo a ser conversado, é algo a ser negociado dentro de uma família, né? E não utilizando isso numa relação conjugal, como essa questão de quem tem o poder, de quem pode mais, essa questão competitiva, né? Que aí realmente vai para o desgaste, né, Arlete? É um desgaste imenso, e aí é o que Exatamente. você disse, muitas vezes acaba no judiciário, na questão de. Isso, é. A E que Andrea está aí continua lidando, né, concordando. Arlete? Com certeza, ela escreveu aí no comentário, infelizmente, exatamente, porque depois vai parar numa esfera jurídica, né? Aquilo que poderia, já desde o início de uma relação, ser desmistificado, né? Vira tabu. Sim, vira tabu. E aí eu acho que essas são duas coisas que realmente ainda na nossa sociedade tem muito, né? Que é esse tabu de falar sobre dinheiro, então as pessoas ainda têm um certo receio de falar sobre a vida financeira, enfim, né? De compartilhar. E a questão do prazer Do sexual, né? Que é um sexo. outro grande Uhum. tabu. Né? As pessoas ainda não. E deveriam olhar isso como algo natural, porque faz parte da vida de todo ser humano. Exatamente, esse encontro, né? Que seja um encontro e não algo mecânico, mental, obsessivo, como hoje também as relações sexuais, infelizmente, estão ocupando um lugar em função dessa, né? Todas as mídias, elas estão permitindo uma ampla difusão de pornografia, né? E a gente sabe que a pornografia ela vai fazendo um sexo psíquico, geram obsessões. E depois, né, já trabalhei e trabalho muito aqui no consultório esse aspecto, porque depois existe uma dificuldade enorme em fazer um encontro com uma pessoa.
porque é tão mental, está tão na ordem do imaginário de objeto, como objeto mesmo, porque esses grupos, os próprios grupos de WhatsApp, muitas vezes grupos de homens e também grupos de mulheres que compartilham partes do corpo, né? Então, o quanto isso fica mental, seja um pênis psíquico, seja uma perspectiva de uma, né, de uma bunda, de uma vagina, ou seja, que é uma coisa que desconecta completamente do que é uma relação sexual e um encontro entre duas pessoas. Sim, sim, isso que você trouxe é muito importante também a gente pensar essa questão do outro como um objeto, né? Isso é o que faz parte de um relacionamento saudável, né? A primeira coisa é a gente poder olhar para o outro como um ser inteiro, né? Com desejos, com uma maneira de ser, personalidade diferente da nossa, né? Então a gente tem que olhar o outro com essa questão do alheio, né? Da alteridade do outro e não como um objeto do meu desejo, né? Da minha satisfação. Né? Esse é um dos grandes problemas também dos relacionamentos, né? De não conseguir ter uma relação com o outro inteiro, né? Um relacionamento afetivo são dois sujeitos que formam um casal, né? Que tem esse terceiro, a gente pode pensar o casal como uma nova estrutura, né? É uma outra estrutura que vai ser formada a partir de dois e de dois distintos, com histórias diferentes, com constituições psíquicas diferentes, né? E aí vão formar esse terceiro que é o casal, né? Mas para isso eu preciso poder olhar para o outro como um diferente a mim. E isso é muito difícil, porque a gente acaba idealizando, projetando e querendo que o outro realize o meu desejo, né? E não ele sendo Exatamente, negando, entram todos os mecanismos de defesa, mas menos o contato real com o que é esse outro ser humano, essa compreensão. Quando Sim. entram as defesas, entram, né, seja a projeção, né, de que vai ser o que eu quero, seja uma negação, quando entram aspectos que muitas vezes são evidentes de que não existe uma possibilidade de relação, aí entra um mecanismo chamado negação, não, eu nego porque eu quero de qualquer jeito, entra, né? Quando entram os mecanismos de defesa, se perde o contato real com aquela pessoa. E a gente acaba daí o quê? Desrespeitando o outro, né? Enquanto um ser diferente, com desejos diferentes, com pensamentos. Então, aí entra nessa questão do desrespeito, que é exatamente isso, eu nego o outro enquanto sujeito. E aí é impossível a gente ter uma relação sadia, entende? E aí é uma relação que acaba acontecendo muitos conflitos, né? De novo, eu acho que isso é uma coisa que aparece muito no consultório, né? E as pessoas relatam isso. Ah, mas ele não faz do jeito que eu quero. Ou ele não é o que eu pensava que ele era. Ou ela não é, né? E assim, não é mesmo. Né? Não é mesmo. É um outro ser, né? Então, acho que essa Inclusive, e que bom, né? E não vai existir uma relação, né? Eu acho que isso também é um outro ponto que você está trazendo. A gente está até saindo um pouco do que eu tinha falado, mas eu acho importante a gente conceituar, né? Não vai existir uma relação onde o outro vai ser o que você idealizou perfeitamente. Não tem. Não vai existir, né? E acho que daí essa é uma frustração das pessoas, né? E que aí eu acho que entra um pouco também nas questões dos relacionamentos contemporâneos, porque às vezes a gente está vivendo uma sociedade um pouco mais narcísica em certo ponto e quer que o outro seja o que ele deseja, né? Exatamente, isso que eu ia E colocar, o quanto isso tem a ver com esse momento contemporâneo do narcisismo, que tudo gira à minha volta ou é como eu quero. Mas aí tem um contraponto que eu gostaria de estar fazendo. Por quê? Na mesma medida em que existe esse narcisismo, existe também né? A gente trabalha com resquícios do modelo de comportamentos femininos em relacionamento de séculos e séculos passados. Então, sim, as influências históricas e sociais que as mulheres sofreram ao longo do tempo, né, com uma necessidade, uma obrigação de se relacionar, essa cobrança ela é ainda muito grande dentro de cada mulher, de muitas mulheres, né?
E aí eu gosto sempre de pontuar, porque o que eu percebo, tendo já estudado muitas questões relacionadas às gerações, né? Z, Baby Boomers, Y, né? Enfim, que são os millennials. Então, quando a gente compreende nesse âmbito, né? Muito dessas características mais tradicionalistas, elas acabam se dando em meios mais rurais, como uma obsessão e uma necessidade, uma cobrança, principalmente familiar, em se ter uma relação, a mulher como uma obrigação em casar-se, em ter um relacionamento. Sim, isso acho que você está trazendo um ponto também bem importante, né? Porque a gente não pode pensar só no momento atual, né? E não pensar nessa questão histórica e influência, e essas influências que a gente teve aí no decorrer dos séculos, né? A primeira coisa, Elete, a gente pensar que casamento, né? O casamento, ele era um negócio. Né? Como iniciou a história de uma relação afetiva? Né? Ela começou como sendo um negócio. Então, a mulher, na verdade, ela era vista como um objeto de troca, né? Então, os pais, na verdade, o que escolhiam, né? Que não tinham direito à herança, como os homens da família. Então, os pais que escolhiam, né, os relacionamentos eram arranjados, os casamentos eram arranjados, aonde entrava uma questão ali realmente financeira, né? Por isso que eu digo que é um negócio, porque era financeiro, né? Então tinha o dote, né? Se pagava o dote da noiva, se escolhia o marido, pensando nessa questão da herança, nessa questão hierárquica, né? Então, a mulher, por muitos anos, ela não tinha opção de escolha nenhuma, né? Ela só servia realmente para casar e procriar. E procriar ainda no sentido que tinha que dar um filho homem, né? Tinha que dar um herdeiro que ainda fosse homem, né? Então, é muito interessante a gente entender essa história e a influência. E a mulher que não casava, ou o pai que não conseguia um marido para essa mulher era desvalorizada, né? Ela ficava sem lugar de pertencimento. Né? Exatamente, ia para o convento, né? Tendo uma família, né? A família colocava ela no convento porque era o único caminho. Não era possível haver uma mulher livre. E essa obsessão a gente vê ainda, né, muito presente, porque esse modelo é como se isso sempre colocado às mulheres, né? Porque se a mulher não casa, ela não tem competência para encontrar, para fisgar um marido, que é uma coisa assim horrível de se falar quando a gente vive uma compreensão bem mais madura em 2021 de que relacionamentos se dão por escolhas. As pessoas se escolhem para viverem juntos se existir essa condição. Então entrou uma perspectiva de amor depois do negócio. Sim. Então, mas daí também entrou a perspectiva de amor, mas entrou um outro problema, né? Eu falo, porque então, primeiro era a questão do negócio, depois entra a questão, vem o romantismo, né? O amor romântico, que daí entra um pouco dessa questão da escolha. Só que daí com isso, Arlete, na história, entra também a questão da idealização. Que aí eu acho que isso a gente traz até hoje, né? Qual que é a idealização? De achar minha alma gêmea, né? Como o povo diz, a tampa da panela, o felizes para sempre, né? E isso, nós tivemos influência não só, né, da questão social da época, mas da literatura, né? De pensar, alguns pensadores, mesmo dentro da filosofia, né, na criação ainda das crianças, né, que a minha geração, por exemplo, acho que todas as meninas leram Cinderela, né? O que é a Cinderela? A Cinderela nada mais é do que um conto de fada, aonde ela tá lá triste, sofrendo, e aí vem um herói, né? Precisa da figura desse homem. E o protagonismo é dado a ele. Né? E ele salva, e aí viveram felizes para sempre. Como se você achar alguém, né? Se você achar esse seu amor ou essa alma gêmea, você vai viver feliz para sempre. Gente, feliz para sempre não existe, né? Esse é um outro problema que traz um grande sofrimento para a sociedade de modo geral, né? Então, o romantismo, ele vem
libertar por um lado, porque daí existe essa questão da escolha, mas por outra, ele também traz um sofrimento, que são essas idealizações, né? E coloca também a mulher nesse lugar da dependência. Eu preciso de alguém para me salvar, eu preciso de alguém para me apoiar, porque eu entro no lugar de frágil, né? Eu não consigo lidar com as minhas próprias questões, né? Eu preciso de alguém que salve. Então entra aí essa figura do herói, né? Aí tem antes disso ainda, tem o Só que aí Sheik. não tem o herói, né? Tem um homem normal, comum, com as suas dificuldades, e aí começa, né, os perrengues do dia a dia. Uma vez, né, há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos já, numa sessão, uma paciente falou uma fala que ficou aqui comigo, eu falei, gente, ficou uma piada. Porque ela disse que, ela contando a história do relacionamento dela e tudo, ela conheceu o marido, ela tinha uma fazenda, e ele chegou na fazenda para visitar um irmão, em cima de um cavalo branco. E ela casou, né? Mas daí foi a história não foi muito bem sucedida. Aí ela brincava e dizia assim, gente, eu devia ter casado com o cavalo e não com quem estava em cima. Né? Ela brincava. Mas assim, é uma piada, mas para dizer como fica intrínseco esses ideais e essas coisas Aquele que vem do cavalo branco. que está constituído. Que está constituído, né? Então Cena são perfeita, né? E aí eu acho que, então, o romantismo a gente pode pensar nisso, né? E que sempre teve a influência, e as influências religiosas também, que a gente não pode negar, né? Que entra dentro desse social, né? Que a mulher não tinha o direito de buscar prazer ou de buscar, né, a liberdade dela, né? Que também tem essa questão religiosa que punia as mulheres, né? Exatamente, né? Queimadas na fogueira, se gostavam, se tinham uma condição de sexualidade, se tinham, Sim. né, interesses afetivos, porque era a condição de permanecer submissa, né? Então, assim, ó, a gente vem desse caldo, né? A gente vem de dois, três. Na verdade, pelas minhas pesquisas, desde 4 séculos antes de Cristo, quando, né, infelizmente, Aristóteles já chegou àquela infeliz constatação, né, que as mulheres eram débeis e que tinham, por também ter o corpo menor, o cérebro menor, enfim, né, grandes filósofos que fazem um bem enorme à humanidade, mas nesse quesito trazem aí uma mácula muito grande que perdurou. Então, a gente está falando 4 séculos antes de Cristo, nós estamos em 2021, a gente está falando de 6.000 anos. Então, nesse Sim. curso de 6.000 anos, agora, 2021, que existe um lugar, né, da mulher como sujeito de desejo, a mulher com uma possibilidade de ser autônoma, né, nas suas escolhas, e se livrando de toda essa história. Sim, e podendo ver, né, Arlete, que a mulher não precisa estar casada para ter uma valia. A mulher não precisa ter um filho para ter uma valia no mundo, né? Então, acho que a gente vem quebrando isso. Só que, é lógico, é uma construção também, né? É uma desconstrução e uma construção eterna, né? Ainda tem muito preconceito em relação a essa questão da mulher, né? Principalmente a desconstrução. E aí eu quero trazer um ponto que eu estudei bastante no doutorado, que foi assim, ganho, né? Aquele ganho que é, bom, quais as motivações inconscientes que determinam a nossa forma de estabelecer as relações? Quais Sim. as motivações inconscientes? Bom, está dado desde o início, né, da nossa vida aquele modo de amor. Essa é uma parte que a Renata pode falar muito bem. E depois eu falo a outra, que é das mulheres, porque Eu não vou. é ouro. Eu não vou querer entrar em questões muito específicas teóricas, né? Mas só para a gente entender um pouquinho. Só para a gente entender um pouquinho, a gente tem que pensar que desde que a gente nasce, Arlete, a gente é dependente absoluto de um outro. Né? Ou seja, tem autores, até autores, né, muitos autores dentro da psicanálise, tem um chamado Winnicott que ele fala assim, o bebê não existe sem a mãe. O que ele quer dizer com isso? Que para a gente sobreviver,
né? A gente depende de um cuidado de um outro. Então, assim, a gente já nasce na dependência absoluta de uma outra pessoa. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é essa relação, que a gente fala da relação primitiva, né? Essa relação primitiva mãe-bebê. Então, a gente já nasce pensando através de uma dependência. A gente já nasce em relação. Por isso que eu falo, somos seres em relação, né? A gente está em relação o tempo todo, né? Desde o nascimento. Né? Aí tem as questões das identificações também. O que, que a gente vive, né? No decorrer da nossa história, o que, que a gente vivenciou, o que, que a gente se identificou, o que, que nós conhecemos como conjugalidade, no sentido do que nós vimos, o que, que nós participamos, enfim. Isso tudo vai constituindo nós enquanto ser, né? E isso tudo vai influenciar nas nossas relações futuras, né? Então, na verdade, a gente busca familiaridade numa relação. Né? A gente só se relaciona com algo que pra gente é familiar de alguma forma, né? E aí, quando a gente fala de influência, a gente tem muita influência. Não quer dizer que esse familiar, Renata, seja positivo, seja de fazer relações construtivas, né? Sim! Esse que é o problema. Sim, porque ó, a gente pode até dar um exemplo assim, básico, né? Uma pessoa que ela é criada dentro de uma família, digamos assim, extremamente agressiva, né? Ela pode buscar nas relações futuras relações agressivas também. Porque aquilo, para ela, tá ligado à questão do amor, porque tá ligado a esse núcleo familiar que ela sempre vivenciou. Então, a gente repete coisas inconscientemente, né? E às vezes a gente nem consegue entender, né? E isso é comum. Às vezes a gente pega histórias de mulheres que tiveram 2, 3 casamentos e todos com esse viés de uma certa agressividade, destrutividade, né? Então, uma repetição. Sim, aí por isso que eu digo, né, é muito importante a questão da terapia individual, né, o autoconhecimento, você conseguir entender questões internas para depois a gente se relacionar com o outro. Exatamente, qual a referência que as mulheres têm, né? Sim, então, assim, e aí a gente traz essas influências que eu estou dizendo, que então são influências intrapsíquicas, influências intersubjetivas, que são das relações, e ainda agora, né, a gente já tem muitos autores estudando isso, e que a gente percebe que realmente ocorre, está ali no consultório, que são as influências ainda transsubjetivas, ou seja, de coisas que vêm de outras gerações que a gente nem vivenciou. Mas o que a gente carrega? Né? A gente carrega mito, segredos de família, né? Crenças daquela família. Então, é muito comum você ver famílias que falam assim, não, na minha família, mulher não se separa. Ou, na minha família, as mulheres são fortes. Ou, na minha família, as mulheres são todas vítimas de não sei o quê. Então, assim, tem essas questões também que vão passando de geração para geração e que também está intrínseco. Né? Então, a gente pensa, quando a gente fala nas questões inconscientes, a gente pensa na questão intrapsíquica, inter e trans, né? Que vai além, né? Exatamente. Quantas coisas a gente eu quero carrega, até trazer o exemplo do pai alcoólatra, do vô alcoólatra, e aí depois a escolha de um homem não necessariamente alcoólatra, mas que se vincula à droga, que vive no comodismo, né? Porque são modelos mentais, né? São modelos que se colocam numa condição de dependência do feminino, e é a mulher que vai salvando, né? Então, Sim. a mãe cuidava, a mãe dava conta, a avó, e aí é preciso, né? Acaba se atraindo ou fazendo a própria atração daquele modelo masculino, que também não consegue, né? Porque tem uma certa dependência ou com álcool ou com droga, mas que não consegue, é um padrão, né? Na verdade, eu gosto de pensar como se fosse um aprisionamento psíquico, né? Porque não é por querer, exatamente isso. Como é inconsciente, a pessoa também não tem, né? Ela não consegue compreender aquilo. Algumas vezes ela até percebe que ela repete, mas ela não tem essa compreensão, né? Então, é como se fosse não, porque se apaixona, né? Se apaixona. A gente fala hoje, né, dentro da psicanálise, a gente fala que tem algumas heranças que são heranças malditas, né? Que a gente recebe inconscientemente. E fica aprisionado naquilo e não consegue sair, realmente, né? Não é que a pessoa não quer, às vezes até tem desejo,
mas ela não consegue compreender aquilo. Aí, de novo, precisa desse olhar, Exatamente. né, essa ajuda terapêutica para poder conseguir olhar para essas questões, entender também as limitações, enfim, poder entender as vulnerabilidades humanas para poder sair daqui, se fortalecer e poder sair, às vezes, de uma relação destrutiva ou tóxica, né? Exatamente. É, um outro aspecto, Renata, que eu acho bacana a gente abordar, que é a fantasia, da busca da felicidade nos relacionamentos afetivos. Partindo do pressuposto que a pessoa está esvaziada de si, não se relaciona bem consigo, mas a aposta total é nessa fantasia de felicidade a partir do outro. Sim. Muitas mulheres realmente buscam a felicidade no outro, né? E assim, e projetam, né? Fazem expectativas, né? Então a gente escuta coisas assim, né? "Ah, quando eu casar, eu serei feliz. Quando eu tiver um filho, eu serei plena, né? Então, existe essas falas, né? Que, de novo, Arlete, a gente cai em ilusões, né? Não significa, isso não é real, né? É, todo mundo, todo ser humano quer amar e ser amado. Sim, isso é um desejo de todos nós. Porém, nem toda relação traz felicidade. Muito pelo contrário, tem muitas relações que trazem até mais sofrimento, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar que a felicidade. Primeiro que assim, felicidade, como é utilizado hoje em dia, essa coisa de todo mundo é feliz, isso também não existe, né? Na minha percepção, enquanto psicanalista, o ser humano sofre, a gente tem angústia, a gente tem ansiedade. Não dá pra gente ser feliz o tempo todo, né? O que a gente tem são momentos felizes, né? A gente pode ter uma relação saudável, a gente pode ter momentos felizes, mas não existe uma relação que não tenha nenhum tipo de conflito, ou que em nenhum momento vai surgir uma angústia, ou que vai ter algum problema, porque é a vida, são dois seres humanos, tem um monte de imprevistos do mundo externo, né? Então, achar que vai viver num mar de rosas, aí a gente volta, né, naquela ilusão lá do contos de fada, né? Que não é real, né? Então, a pessoa tem que conseguir entender a nossas incompletudes, né? De novo, as nossas vulnerabilidades, mas não ficar depositando e colocar toda essa expectativa no outro, que o outro vai me fazer feliz. É muito Exatamente, complicado. porque esse é sempre o ponto de erro, o ponto de decepção, o que também muitas vezes vai inviabilizar a construção de um relacionamento que no seu cotidiano sempre vai trazendo dificuldades e necessidades de superação, mas não sem haver uma parceria, né? Não sem haver esse conjunto, essa díade que se escolhe para viver a vida e construir as coisas. Então, aí entra o como. Como que a gente se relaciona com os problemas externos? Os momentos de felicidade são conquistas de assertividade, né, de buscas, muitas vezes interiores, e que podem e devem, muitas vezes, são partilhadas na relação. Então, são coisas bem diferentes. Ter um caminho de busca saudável e fazer o depósito de que a felicidade está a partir de ter o outro, porque aí já entra um pouco de novo na questão mais objetal, que é ter Sim, e não ser e viver a relação. sim, e daí, né, Arlete, as frustrações são muito maiores, né? Porque se eu deposito tudo nesse um outro e ocorre, porque assim, a gente está falando do outro de não ser uma relação saudável, mas, gente, o outro pode morrer, o outro pode ir embora, o outro, entende? E se eu deposito tudo nesse outro, eu fico realmente vazia, né? Não é o outro. Com o outro eu vou ter momentos, eu vou ter esse compartilhamento, mas o outro não é responsável por eu estar feliz ou não, entende? Pelas minhas escolhas, né? O outro Exatamente. não tem como ser responsável por isso tudo, né? Renata, e essa pergunta que eu quero te colocar agora, me parece que tem um pouco a ver com isso, né? Foi uma das perguntas que foram feitas, tanto aí nos grupos que você colocou, quanto aqui no Instagram.
As dificuldades de manter quais as dificuldades de manter um relacionamento afetivo na contemporaneidade? Então, aí também é uma questão complexa, né? Porque a gente tem que falar de um modo amplo. É óbvio que cada relação vai ter, é única, né? E tem a questão da vida pessoal de cada um e de personalidade de cada um. Mas eu acho que na contemporaneidade, Arlete, eu vejo o que está acontecendo é uma dificuldade muito grande das pessoas também abrirem mão de algo para se relacionar. Né? Todo relacionamento, ele é a base de trocas e os relacionamentos vão ter alguma privação, vai ter alguma negociação, né? Senão a gente não consegue se relacionar. Isso em tudo, né? Não precisa pensar também só no relacionamento afetivo, até uma amizade, tudo. Tem que ter uma troca, né? Não, se só um dá, o outro, né? Que bom que você trouxe para isso, porque como é importante as pessoas também reverem a qualidade das suas amizades, né? Porque se não há troca. Senão ela morre, né? Então, assim, todo relacionamento é como se fosse uma planta, ele tem que ser cultivado, né? Se eu parar de dar água, vai morrer, se eu parar de cuidar, vai morrer. Então, tem N aspectos, né? Quando a gente fala. Que precisam ser de ambos os lados. Aí eu quero trazer um pouco para a questão do modo, né? Pensando mais em relações homem e mulher. É comum as mulheres o homem casa com a mulher e a mulher casa com o casamento. Então, a mulher se coloca numa posição, isso é histórico, né? De cuidar do casamento e fazer todas as investidas e o tempo inteiro investir na relação. Ao passo que, na cultura, né, na cultura vigente do patriarcado, os homens são criados para serem servidos, ainda inclusive nesse quesito, né? Então, a mulher casa com o casamento, o homem casa com a mulher, ou seja, a mulher faz a gestão do casamento. Só que é claro que é uma via de mão única e não existe uma troca recíproca. Para mim, esse é um dos pontos que traz a dificuldade em manter os relacionamentos na contemporaneidade. Por quê? Existe a necessidade de reciprocidade, como bem colocaste, em relação à amizade. Né? Não é um que cuida da relação e o outro é cuidado na relação. Hoje as mulheres, né, a gente percebe, tem nas falas, né, elas reclamam muito até de uma sobrecarga, né, Arlete, dentro da família e dos relacionamentos. Mas a gente tem que pensar que essa sobrecarga também existe, também porque a mulher ocupa esse papel como se aquilo fosse dela, né? Então a gente escuta mulheres falarem assim: ah, meu marido me ajuda na casa. Não, ele não mora com você? A responsabilidade da casa não é de vocês? Então, assim, não é ajudar, ele está fazendo a parte dele, né? Assim como os filhos devem fazer a parte deles, enfim, entrando numa questão mais familiar, né? A família de relacionamentos, né? A família precisam trocas recíprocas e equilibradas. Sim. Então, assim, se a mulher ela foi para o mercado de trabalho, se a mulher ela ajuda financeiramente, é óbvio que o homem também tem que ajudar na casa, porque os dois estão com uma carga, entendeu? A mais. Por exemplo, se eu tenho trabalho e tenho a casa não é só minha, a casa é minha, do meu marido, dos meus filhos, então todos têm que ter uma certa responsabilidade. E eu acho que hoje, um pouco do que está acontecendo é que as pessoas estão para um extremo, né? Eu acho que daí, lógico, depende de cada localidade. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de vários estados e isso ainda é um pouco... Vários Brasis? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está entrando num lugar oposto, de que, assim, ninguém quer abrir mão de nada. Então, querem morar juntos, mas ninguém quer abrir mão de nada pela relação. Então, não tem negociação na relação, né? E aí, também, não há relacionamento que se sustente, porque, de novo, a relação tem que ter troca, então, horas vai ser o que eu desejo, horas vai ser o que ele deseja, e horas vai ser o que nós dois desejamos juntos, né? É essa construção, que é o que eu estava dizendo. O relacionamento são duas pessoas diferentes, com as suas histórias, né, singulares, que vão se unir e formar esse casal, né? Formar esse terceiro, né? E para existir esse terceiro, a gente tem alguma coisa tem que mudar, né? Se a gente pegar um exemplo aí concreto, vamos pensar numa casa, né?
quando você monta uma casa, um casal monta uma casa, enfim, a casa vai ser uma casa comum. Não vai ter só coisa minha e decoração minha, nem só coisa dele e decoração dele, vai ter dos dois que vai formar esse todo, né? E eu acho que hoje o difícil tá formar esse todo, porque muitas pessoas ficam daí numa questão, a gente volta numa questão mais narcísica, que tem que ser do meu jeito, o meu é melhor, né? Eu sei, você não sabe, daí entra numa espécie de que ninguém quer abrir mão de nada, né? Então eu quero tudo, eu quero Renata, casar, eu quero tudo. Renata, esse pode ser um dos pontos. Por que que na pandemia muitos casais se separaram e ainda estão se separando? Enquanto Aí que eu acho outros estão se encontrando. Muitos que estão sim. se encontrando, outros estão se separando. Eu É, tenho uma aí teoria. Eu tenho uma teoria de que tudo que estava precariamente arranjado na pandemia, no momento de crise que se prolonga, é, evidencia. Tudo que estava precariamente arranjado vem à tona. Então, que eu acho que daí tem um outro ponto, Arlete, que eu acho que não é nem só esse Ótimo. também da frustração ou de Sim. abrir, mas tem um ponto interessante da gente pensar na pandemia. Realmente, né, o número de divórcios teve um aumento significativo. Só para você ter uma ideia, em 2020, nós tivemos 43 mil divórcios no Brasil registrados em cartório. Isso que eu tô dizendo, assim, só os registrados em cartórios. Porque muita gente separa, mas não chega a entrar no cartório e fazer. Uhum. Então, assim, é um número alto, é um número bem alto, né? E isso não foi só no Brasil, tá, gente? Eu tenho alguns dados aí que isso aconteceu, de modo geral, na pandemia. A pandemia, ela trouxe a questão da hiperconvivência. Óbvio, né? O que aconteceu é que, assim, eu acho que as pessoas se depararam com muitas realidades que elas não gostariam, né, de se deparar. A gente pode pensar assim, que aí vem o que a gente estava falando, os mecanismos de defesa, né? Então, muitas vezes a gente nega uma relação que não está muito boa. Só que eu nego, e eu tenho válvula de escape, porque eu nego, mas eu vou pro escritório, eu saio para tomar um shopping com uma amiga, final de semana, eu tenho compromissos, né? Tenho festa, não sei o quê. Quando isso tudo acaba, né? Eu não tenho mais escritório para ir, eu não tenho mais para fazer um happy hour com ninguém, eu não tenho mais compromisso de final de semana. Então, quando isso tudo para e você fica só ali dentro de casa, naquela relação 24 horas, você começa a repensar, né? Então, acho que esse foi um ponto de que muita gente porque eu acho que não é. A pandemia ela intensificou uma questão já existente. Né? Eu não acho que surgiu na pandemia, já era existente. Uhum. Só que a Já gente é. negava, dava um jeitinho, e aí chega na pandemia, aquilo vem à tona, né? Então, acho que essa é uma das questões. E a outra questão da pandemia é que a pandemia ela veio ativar uma angústia nossa também de finitude. Porque não tem como, a finitude, né? O Verdade. coronavírus colocou Uhum. assim, em qualquer Nos momento você pode mostra ter. nossa vulnerabilidade. E aí, quando você pensa na finitude, você também pensa no que você quer. Não tem como, né? Existe um trabalho psíquico e muitas vezes assim, eu não quero mais viver essa vida, né? Eu não quero ficar com essa pessoa pro resto da vida. Se eu morresse hoje, eu não tô feliz, né? Então, Uhum. começa a surgir vários questionamentos, né? Ligados a essa questão de relacionamento. E aí eu acho que isso também ativou aí muitos divórcios, as pessoas pararem para pensar na relação. Porém, também teve muitas relações que melhoraram e muito com a pandemia, né? Então, não dá Verdade, para a gente generalizar, né? verdade, verdade. Então, muitos casais se uniram, se agregaram, se reinventaram, né? Então, também teve um movimento oposto aí muito bacana durante a pandemia. Verdade, concordo, vivencio isso aqui no consultório, é super bonito, né? É super bonito porque muitas vezes até estavam num período de desgaste muito grande, mas a pandemia fez com que se reaproximassem e redirecionassem o próprio caminho, né, que a relação estava tomando. Porque quando tem tantas possibilidades de fuga para não se confrontar com aquilo que não está bacana, nunca se entra no ponto que precisa ser amadurecido, né? E a gente não pode também esquecer que relacionamento é amadurecimento contínuo, porque Sim, existe uma outra alteridade ali, tem um outro, e
e eu preciso me relacionar com aquilo e não dar como pronto, acabado, porque Sim. toda condição que se limita a isso já perdeu o ponto da novidade humana, né? Então, e aí você traz um ponto também importante, Arlete, que assim, às vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem assim, ah, mas ele não é o homem que eu me casei, né? Ou ela não é mulher. Eu falo, ainda bem. Porque se em 20 anos, em 20 e poucos anos, ninguém mudar, ninguém crescer, é complicado, né? Então, assim, não é mesmo. Porque a relação é algo dinâmico, é o que eu estou dizendo, é dinâmico, é Isso. algo que a gente tem que E aí investir, a é gente tem que bacana de ver, né? observar. Pensando na relação saudável. A partir dos anos de convivência, no que cada um se torna? É possível cada um se tornar melhor? Isso Sim, é uma relação saudável? Ou se cada um mais ou menos vai se tornando pior, né? Pior no sentido da qualidade da convivência, o quanto é preciso reavaliar o que significa essa relação. Porque é muito comum a gente perceber pessoas que estão em relações extremamente desgastadas há muito tempo sim. e vão se tornando pior, porque essa mágoa, né, desse outro que não era mais como o cara que eu conheci ou a mulher que eu conheci, essa mágoa ela vai parar em algum lugar e muitas vezes se desenvolve uma psicossomática, mas não se confronta a própria relação, aquilo que é fato que está acontecendo. A terapia de casal trabalha exatamente isso, né? O grande questionamento de uma terapia de casal é a gente questionar assim, o porquê estão juntos. Responder essa questão é muito difícil, né? Tem gente que fala assim, estamos juntos porque eu amo, né? Tá, mas que amor é esse, né? Que tá dizendo e através disso, né? O que é esse amor? É um amor que às vezes faz mal? É um amor que, né? Então, o que é satisfatório? Agora, tem um problema, Arlete, que é como as pessoas têm medo, né? Eu acho que muitas vezes, muitas pessoas percebem que a relação não tá boa, é, tem até a ciência, a consciência disso, né? Já não é nenhuma coisa inconsciente, é Uhum, consciente. é A pessoa consciente. sabe os prejuízos que tem de estar naquela relação, porém, uma dificuldade muito grande de sair dessa relação, né? Então, muitas pessoas até falam assim, mas quem faz terapia separa, né? Tem medo de buscar terapia achando que vai separar. Uhum. Não, quem faz terapia, 80% ficam juntos, né? A maioria. A terapia não é para você ficar junto ou se separar, mas a terapia é para as pessoas poderem refletir sobre o que está acontecendo, e daí é lógico que a decisão é do casal, se eles vão reconstruir uma nova relação, vão reconstruir ali um novo vínculo, ou se eles vão se separar, e enfim, cadê? Mas eu acho que as pessoas têm muito medo de olhar para a relação, elas têm muito medo de sair da relação, né? Eu acho que tem preconceitos em relação a isso, né? Então, tem alguns lugares que ainda acham que a mulher divorciada é mal vista, ou que mulher, aí É volta naquela verdade. coisa, a mulher sem um marido não tem um valor, né? E daí a gente entra Exatamente. de São os novo nesse preconceitos, inclusive locais. sim. E que eu acho que isso é assustador, É, né, para muitas é mulheres, né? Ficam num lugar, verdade. muito De assustador. Mas aprisionamento, né? Esse é o verdadeiro aprisionamento, né? Porque como que a sociedade vai me olhar? O que a família vai dizer? É um dilema. Renata, querida, já passaram 55 minutos da nossa conversa maravilhosa. Que bom, super, né? Super flui, né? Sempre o nosso papo. E tenho duas perguntas ainda, Renata, que eu acho importante a gente entrar. Que uma pergunta é normal não conseguir estabelecer um relacionamento duradouro? E a outra, se as mulheres sofrem mais com o término das relações afetivas. Então, assim, olha, se é normal não conseguir ter um relacionamento duradouro, aí eu acho também, primeiro que eu não gosto da palavra normal, né? O que é normal, né? Eu acho que é muito relativo, é difícil, é uma pergunta mais subjetiva, né? O que eu diria é que, assim, essa pessoa, de novo, né? Tentar entender o que acontece internamente, que ela não consegue construir um vínculo, ou seja, sustentar um vínculo, né? O que será que tem aí por trás, né? Tem algum trauma, né? Vivenciou alguma coisa difícil, um luto não elaborado de uma relação, de um término de uma relação, né? Tem alguma coisa que ela faz um próprio auto-boicote com ela mesma, enfim, aí eu acho que faz autossabotagem, tem sim, determinados padrões dentro de si
que vão atrair sempre a impossibilidade da relação. Da relação, sim. Então, aí eu acho que é tentar ir atrás de desvendar isso, né? O que está por trás que não deixa ter um relacionamento sadio aí, duradouro, se é o desejo dele. A quanto as mulheres se sofrem mais Sofrerem em mais relação, no gente, término. sofrimento é humano, tá? Eu acho que não dá pra gente dizer que as mulheres sofrem mais que os homens. Eu vejo muitos homens no consultório sofrendo muito com o término de namoro e ficando mal. Eu acho que as mulheres sofrem mais com os preconceitos e com essas idealizações e padrões que foram colocados para ela. Isso sim, né? Eu acho que nesse sentido a mulher tem um sofrimento a Verdade. mais do que o homem. Até Agora, porque o sofrer por modo de amor, sofrimento é diferente. Muitas vezes o modo dos homens sofrer, como que eles vão elaborar isso e os subterfúgios que tem são diferentes. mas o término de uma relação, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente liga muito a questão de um luto mesmo, né? É uma elaboração, é uma perda, é uma Verdade. angústia de perda, é sofrido. E assim, não importa se o gênero, se é homem ou mulher, todo mundo sofre, gente, né? O sofrimento é inerente a qualquer ser humano. Eu acho que a mulher tem uma outra questão, que é essa que a gente estava falando, toda histórica e tal, que isso Que se causa. aprisiona e aí potencializa o sofrimento. Sim. Agora, Ailete, antes da Ah, gente encerrar, eu peguei sim. uma frase que eu gosto muito do Hum. Fernando Pessoa, que aí eu gostaria de falar para vocês, Ai, adoro, adoro Fernando Pessoa. que é assim, ó: enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Fernando Pessoa. Ai, Eu que deixo aí para lindo, reflexão. adorei, adorei, Renata, que bacana. Olha, fechaste com chave de ouro. Muito Ah, eu bom. adorei. Eu nem vi o tempo passar, né? Eu falo Nem muito, eu. mas eu Que agradeço aí delícia. o convite, a presença de todo mundo, né? Dos participantes. Eu vi que tinha umas mensagens, eu não consegui responder. Depois, se tiver alguma coisa, Arlete, Isso, você me passa, eu respondo, a tá. gente deixa lá no seu Instagram. Tá bom, muito obrigada, Renata, pela disponibilidade, por esse conhecimento vasto. Acho que muita gente aqui ganhou bastante com esse nosso bate-papo. Aí eu que Obrigada, ganhei de estar aqui com vocês. beijo grande, Beijo, querida. saudade. Eu também. Obrigada, gente, obrigada Até. e até a próxima live semana que vem, que é Mulheres e Empreendedorismo, tá bom? Vou Então, assistir. beijo grande, Beijo, ótimo. Tchau, tchau. tchau.